Amém? Bom dia a todos, eu quero saudar você que está de forma online, a graça, paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado em nosso coração. Domingo, dia do Senhor, estamos aqui para louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus. E o tema da nossa mensagem nessa manhã, vencendo o medo pela fidelidade. Vencendo o medo pela fidelidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 3. Isaías 56, versículo 3, e diz assim a palavra do Senhor. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor Isaías não, Salmo 56, eu li para cá, Salmo 56, versículo 3. Salmo 56, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por poder, nesse momento, aquietar o nosso coração para ouvir a tua palavra. Quero te agradecer, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem trazido a cada um de nós. Quero te agradecer por esse domingo abençoado, o último domingo do mês de abril. Nós te louvamos, Pai, por tudo. Obrigado, Pai, por esse mês que vai se encerrando, e já cremos que o mês de maio será um mês de grandes realizações. Declaramos, Pai querido, esse domingo vitorioso e uma semana repleta das tuas bênçãos. Muito obrigado, Pai, por ter escrito o nosso nome no livro da vida e ter nos chamado, desde antes da fundação do mundo, de filhos amados. Te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Muito bem. A palavra do Senhor nos fala aí no livro de Isaías, no livro de Salmos, capítulo 56, versículo 3, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Na versão da nova, na NBI, né, na nova versão internacional, diz assim, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. E o que é o medo? O medo é algo que muitas das vezes nos para, é um sentimento que muitas das vezes nos para. Tem certas horas que o medo, ele pode ser até bom, porque você, eu estou com medo de ir a tal lugar e ali pode estar acontecendo algo que vai pôr em risco a sua vida, então você tem aquela sensação de medo e você não vai. Mas muitas das vezes o medo te leva à depressão, te leva à tristeza, e o medo, ele acaba fazendo com que você paralise e não dê prosseguimento. O medo é invisível. E muitas das vezes também esse medo impede a nossa fidelidade. Com isso, paralisa a nossa vida espiritual. Então, tem gente que paralisa a sua vida espiritual por medo. E o que fazer quando o medo bate a porta? Como diz o Salmo que acabamos de ler, confiar. Quando o medo bate a porta, é confiar. Por nossa confiança no Senhor, por a nossa confiança no Senhor e não temer. Então, o que nós temos que fazer quando o medo bate a porta? Confiar. Por a nossa confiança no Senhor e não temer. E como fazer? Firmar a nossa fé na palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Firmar a nossa fé na palavra de Deus. Olha o que diz o profeta Isaías, agora sim, no capítulo 31, versículo 33. Vamos voltar aqui, o versículo 4 de Salmo 56, que eu acabei não lendo. Eu estou aqui testando aqui umas mudanças aqui através do sistema de televisão, e aí me perdi aqui um pouquinho. No versículo 4 de Salmo 56 diz assim,
em Deus, quando eu falei, né? O que fazer, né, quando o medo bate a porta? Em Deus, cuja palavra eu exalto, então você tem que ter acesso à palavra, leia a palavra, estude a palavra, tenha momentos de comunhão com o Senhor através da palavra. Neste Deus ponho minha confiança e nada temerei. Então, quando você põe a tua confiança no Senhor, você não teme. Que me pode fazer um mortal. Então, quando você confia no Senhor, aí a gente lembra agora, né? Veio agora à mente Davi, né? Quem é esse gigante aí? Quem vai fazer o quê? Isso aí, para mim, é um incircunciso. Então, o que poderá fazer um mortal quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor? Aí, lá em Isaías, capítulo 31, versículo 33, a palavra do Senhor diz assim, versículo 3, perdão, Isaías 31, versículo 3, pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliar como o ajudado. E ambos juntamente serão consumidos. Então, você fica imaginando, né, quando a gente vê os egípcios são homens, não são deuses. Imagina o povo lá no deserto e, de repente, o mar pela frente, aquela montoeira de água, e agora você sem saber o que eu vou fazer. E aí o Senhor te diz, olha, fica tranquilo. Esses aí que vocês estão vendo, vocês não vão ver mais não. Né? Então, os egípcios são homens e não são deuses. Deus é o nosso Deus. Ele é Deus. Ele é que cuida. Ele é que nos guarda. Ele é que nos leva aos lugares certos. É Ele que derrama as bênçãos sobre a nossa vida. Ele é Deus. Né? E aí, continua falando aí o versículo o quê? Deixa eu beber uma água aqui. Os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, os teus inimigos vão cair por terra. Os gigantes que se levantam contra a tua vida, contra a minha vida, contra a nossa vida, vão cair por terra. Mas nós não podemos perder o quê? A nossa confiança. Nós não podemos perder a nossa confiança no Senhor. Porque aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel. E Ele vai nos levar e guiar até o final. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa de qualquer maneira. Então, firmar a nossa fé na palavra e mantermos uma boa confissão. Também é fundamental você manter uma boa confissão. Você não pode levantar pela manhã, igual muitos fazem, vidazinha aí miserável, que dia horrível, eu não sei porque eu acordei hoje. Isso não é uma boa confissão. Você já tem que levantar, sou mais que vencedor, esse é o dia que o Senhor me deu, e só falar palavras que vão te colocar para cima, que vão mostrar a você, no teu interior, quem verdadeiramente você é. Isso te coloca num lugar de destaque, porque você começa a usar as palavras do Senhor para a tua vida. Ele não fez qualquer pessoa. Ele fez você. Você é maravilha da criação. Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela tua vida. Para hoje, nós usarmos palavras que degrinem a nossa imagem, nos colocam para baixo, aquele bonequinho da televisão, ó dor, ó vida, ó céus, isso não vai dar certo. Não é assim que funciona. Então nós precisamos entender. Porque se você usar essas palavras, aí o medo, que ele quer exatamente chegar até você, porque é um sentimento, vai aflorando. E daqui a pouco você está onde? Você está tomando remédio de tarja preta, super preta, extremamente preta, e muitas das pessoas chegam até a vias de fato. Como é que é, pastor? Pois é, plástico. Então, você começa a ver isso. E tem pessoas que chegam a via de fato. Acabou com a vida, pulou da ponte, deu um tiro na cabeça, porque ficou com medo, achou que não ia conseguir passar por aquela situação, e aí a dor é grande, o medo é grande, a dor no interior é grande, e a pessoa acaba desistindo da vida. Então, precisamos ter o quê? Uma boa confissão.
Hebreus capítulo 13, versículo 6, diz assim: até porque uma boa confissão nos fortalece para enfrentarmos os problemas e gigantes. A boa confissão, ela nos fortalece. Então nós precisamos... É como se você... É como não é assim, né? Você mantendo uma boa confissão, você está tomando uma vitamina para te deixar mais forte ainda. Então, os problemas, os gigantes que surgem diariamente, eles vão encontrar agora você de outra forma, vão encontrar você mantendo uma boa confissão. Então, faça isso. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 6, fala o quê? Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Você pode dizer no seu lugar: o Senhor é o meu auxílio, então não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então, se você olha, porque, né, vamos daqui a pouco ver algumas situações que as pessoas balançaram. Mas se você... E aí, esses testemunhos que nós temos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, são testemunhos que nos mostram o Deus que nós servimos. Aí, muitas das vezes, nós vamos falar de homens que viveram lá no Antigo Testamento. Então, se esses homens viveram no Antigo Testamento, onde Deus falava com eles do céu, não tinha ainda se apresentado, e morrido, ressuscitado, mas eles creram, imagina nós, que temos o testemunho deles, temos Cristo que veio, esteve em nosso meio, deu a sua vida. Quando eu estava para morrer, ele falou: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, e ele ressuscitou, e eu vou ressuscitar e vou para o céu, mas vou deixar o Consolador, e deixou o Consolador, que é o Espírito Santo que habita em nós. Espera aí. Eu acho que é muito mais fácil, nós temos hoje muito mais detalhes para acreditar nesse Deus do que aqueles homens lá do passado. Mas eles creram. E por que muitos de nós não cremos? Né? Então, nós precisamos afirmar confiadamente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Então, nós levantamos, nós temos lutas diárias. Contas para pagar, e são gigantes que vão surgindo, sonhos a realizar, probleminhas que vão surgindo diariamente para você administrar, mas se você não confiar no Deus da tua salvação, aí pronto, aí a coisa fica mais complicada. O medo natural, em algumas vezes, pode até ser benéfico, foi o que eu falei lá no início, né? Mas torna-se perigoso quando começa a governar a nossa vida. Às vezes você sai de casa, eu estou preocupado, estou com medo de ir ali. Você vai e nada acontece. Mas se você deixar que essa preocupação, que esse medo que bate lá dentro, governe a sua vida, aí se torna perigoso. Né? Distorce a realidade e afasta a verdade de Deus. Porque se eu não vou lá, é porque eu não confio. Claro, se chega uma informação, se o Espírito Santo te incomoda, várias vezes já aconteceu isso comigo, para não ir, não vai por ali, para não fazer isso, não segue aqui. Acontece alguma coisa. Nós estávamos para ir ao Rio, já tem algum tempo, e eu fui dormir preocupado, eu não estava querendo ir. Eu ia à casa da minha irmã, era um domingo de ceia, acabou o nosso culto, e eu ia lá, ela mora no Riachuelo, e ela está possibilitada de estar transitando, e eu fui, ia levar a ceia, mas meu coração ficou apertado, eu não estava querendo ir, A pastora Ana tinha tido também uma sensação estranha um dia antes, eu não fui. Por que eu não fui? Quando foi de madrugada, deu um vento, caiu lá um pedaço de telha em cima do para-brisa do meu carro, quebrou o para-brisa do carro. Poxa, mas não poderia ser de outra forma? Deus conhece cada um de nós. Eu ia lutar. Eu ia dizer: não, eu vou. Então, Deus tem formas. Então, eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus tiver que parar você por algo, peça a Ele um sinal, não quebrar o carro. Acabou que tive que trocar o para-brisa, mas tudo bem, já está trocado, o carro já está andando. Mas Ele conhece cada um de nós.
Sabe? Eu ia levantar, mesmo com a sensação estranha que a pastora Ana tinha tido, mesmo com aquele coração apertado de ir ao Rio, eu ia teimar e iria. E tudo foi coordenado de acordo com como ela mesma pensou. A filha ia ficar, só ia eu e ela, e, bom, não fomos. Então tem hora que um sinal, um medo, um temor é benéfico. Mas eu não posso fazer. Aí no outro domingo você vai, não, eu não vou, porque no domingo passado, aí eu não vou, aí você nunca mais faz nada. Então, confie no Senhor. Tenha intimidade com Deus. E Ele vai te orientar. Não deixe o medo dominar a tua vida. Porque às vezes nós temos medo para certas coisas e para as outras não. Tem medo para muita coisa, mas para coisas que é até perigoso você não tem medo. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que o medo ele surge lá no início. Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10. Gênesis capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. O Senhor criou o homem, criou a mulher, deu para eles ali um paraíso, eles viviam tranquilos, não tinham, nada tinha acontecido, eles estavam bem, o Senhor vinha toda tarde lá, no cair da tarde, para ter com eles, conversar, botar o assunto em dia, saber como é que tinha sido o dia deles, tinha aquela comunhão, né? Mas certo dia, aí chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Eles sabiam a hora que Deus viria ter com eles. Eles sabiam a hora que era para eles agora sentar lá numa pedra, bater um papo, ter uma comunhão com o Senhor. Mas o pecado chegou, o erro chegou. Porque o medo é fruto de pecado. O pecado bateu a porta, eles erraram. E quando chegou na hora, o que eles fizeram? Se esconderam. Chamou o Senhor, Deus, ao homem e lhe perguntou, onde estás? E aí, o que o homem responde? E ele responde, ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas não era todo dia que eles conversavam assim com o Senhor? Não tinha essa coisa de estar nu, estar vestido. Estavam vestidos como Deus os criou. Não tinham roupa, não tinham nada. Mas chegou o pecado, chegou o erro. Então, o medo, muitas das vezes, provém de erro também. O que fazer numa hora dessa? Orar, pedir perdão, crer que o Senhor é fiel para te guiar por lugares de paz. Então, o homem se apresentava ao Senhor de forma natural. Você, quando chega na casa do Pai, muitas das vezes, você está ali de forma natural. Você vem lá cheio de carrapicho, vem cheio de defeitos, o Senhor vai cuidando, vai tratando, vai mudando. O pior é quando você já está há bastante tempo na casa do Senhor e continua cometendo as mesmas falhas. Continua cometendo os mesmos erros, sabendo que está trilhando o caminho errado. Então, você precisa entender isso, porque depois do pecado, o que o homem passou a sentir? Medo. Enquanto você está ali andando nos caminhos do Senhor, você não tem motivo para sentir medo. Está no caminho do Senhor, está seguindo o caminho correto. Então nós precisamos entender isso também. O medo, ele faz, sabe o quê? Ele distorce a realidade. O medo, ele distorce a realidade. Porque você começa a olhar de outra forma. Lá em Números capítulo 13, no versículo 32 e 33, Números capítulo 13, versículo 32 e versículo 33, diz assim: E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra
que devora seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então, Moisés mandou 12 espias, e aí quando volta, vem, não, olha, essa terra é muito perigosa. Ela é uma terra que devora os seus moradores. A terra abria a boca assim e engolia os moradores. Então, a terra devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são grandes em estatura. Olha como é que estava a situação desses homens. Aí, lá no versículo 33, o que eles falam? Também ali, vimos ali também gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos a nossos próprios olhos. A visão que eles estavam tendo deles mesmos. Éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eu acho que eles não tinham nem visto os espias, né? Eu creio que eles foram de forma espião mesmo, ali escondidinho, rastejando pelo meio da relva ali para olhar. Mas o medo foi tanto que, olha só, como éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos. Já estão olhando para eles mesmos dizendo, nós somos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Já estavam até definindo. Eles nos viram e nos estão tratando como gafanhotos. Isso por quê? Bateu o quê? O medo. Por quê? Falta de confiança. Falta de confiança. Então, já tinham passado por várias situações. Passaram 400 e tantos anos escravos no Egito. O Senhor enviou um líder, tirou eles de lá. Saíram ricos e sem enfermidade alguma. Por isso que eu digo, muitas das vezes, o que você já passou te fortalece para os momentos atuais. Então, porque é como diz a palavra, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, a nossa vida, além de ser um testemunho para outras pessoas, também serve para nós mesmos. Porque tudo que nós já passamos serve para que nós enfrentemos as situações que vão acontecer. Então, vê só o versículo 33, éramos aos nossos próprios olhos. Como você está se vendo? Como você se enxerga? Porque isso também pesa. Como você está se olhando? Você está se vendo como filho de Deus? Mais que vencedor, como diz a palavra? Você está se vendo como aquele que foi separado por Deus desde antes da fundação do mundo para reinar em vida? Porque tem gente que fala assim, não, quando eu morar no céu, amado, preste atenção, morar no céu tem mansões celestiais, ruas de ouro, sabe? Como diz pastora Ana, nós vamos tomar café da manhã com croissant junto com o Senhor Jesus. Não tem choro, nem ranger de dente. Mas ele também nos deixou aqui para que nós reinemos em vida. Então você não pode, o que vier tá bom. Não, o Senhor tem o melhor para você. O Senhor te chamou com santa vocação, ele tem o melhor para você. Enquanto o medo amplia o problema, a fé enxerga Deus acima de tudo, conduzindo a confiança e a vitória. Então, o medo, ele amplia o problema. Caramba, a terra engole. Vocês não têm noção. Olha, quando nós éramos como os gafanhotos, e eles gigantes. Olha, eles estavam até nos vendo já. Deveriam já estar até preparando lá uma mesa para botar lá alguns quitutezinhos e botar os espias ali. Só pode. Então, a fé, ela nos leva a enxergar Deus acima de tudo. A fé nos leva a ver o horizonte, a ver o caminho da vitória. Né? Então, amados, no versículo 30, daí de Números 13, diz assim, então Caleb se levantou, né? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos e possuamos a terra,
porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele não olhou, eu não sou gafanhoto, a terra não vai me engolir. Eu vou subir e eu vou prevalecer contra ela. Então, ele teve uma visão. Coragem é para os que confiam. A coragem é para os que confiam. Então, confie no Senhor. Creia. Olhe para você como vencedor, como filho separado por Deus para viver a plenitude do amor dele, porque ele tem um plano perfeito para a nossa vida e a vontade dele para a nossa vida, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ele não nos colocou nesse mundo, né? Não nos gerou e nos colocou nesse mundo para que nós agora venhamos viver aos trancos e barrancos. Não. Então, se você sente medo de avançar, hoje é o dia de você parar, você conversar com Deus, você entender que você foi chamado por Ele desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo. Então, a coragem é para aqueles que confiam. Por sua coragem, o Senhor fez uma promessa a Caleb. Está aí no versículo 24 de Números 14. Números 14, versículo 24, tem aí uma promessa que o Senhor fez a Caleb. E diz assim, porém, aí o Senhor falando, né? Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Que espírito? Espírito de confiança. Não de olhar para trás e eu sou gafanhoto também. Não. Peraí, não é assim não. E perseverou em seguir-me. Persevere em seguir ao Senhor. Olha, amados, vou ser sincero, tem horas que a situação aperta, mas seja perseverante. Porque ele é fiel. Ele começou a boa obra. Então, Caleb perseverou-me em seguir. Eu o farei entrar na terra que espiou. As bênçãos que o Senhor preparou para a tua vida vai acontecer. Vai acontecer. Você vai entrar na terra prometida. Deus tem para você dias de vitória. Eu sempre que oro, falo, Senhor, que os meus dias de alegria sejam bem maiores do que as lágrimas que eu já derramei. Que eu chore, mas chore de alegria. Então, mas Caleb, ele olhou e falou, não, eu não sou gafanhoto, a terra não vai me engolir, gigante nenhum vai me vencer, vamos lá, vamos entrar lá. A terra é boa, a terra mana leite e mel. Qual a promessa que Deus fez para a tua vida? Qual a promessa? Então, no tempo dele, vai acontecer. Mas não pense você que você vai ficar igual você vai na praia com onda muito grande e você fica lá rolando, né? Chama caixote, né? Fica levando aqueles caixotinhos rolando, sai machucando todo. Não. O Senhor é contigo. Você vai chegar lá e Ele está te preparando para grandes momentos. Ele está te preparando para grandes vitórias. Então, Caleb perseverou, e o Senhor está falando, perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e sua descendência possuirá. Olha o outro detalhe. Não é só para você, não é só para mim, é para nossa descendência. O que diz a palavra do Senhor? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, conversando com a pastora Ana outro dia, e estava fazendo uma revisão, né, da nossa vida, de muitas coisas que já atravessamos, e olhando para a nossa descendência, olha, vai se cumprindo a palavra de Deus. Então, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor não desamparou Caleb e ainda deixa uma promessa. Você vai entrar na terra prometida e também a sua descendência. Né? Então, precisamos entender isso. Não pense você que só você sente medo. Não seja o último biscoito do pacote. Quem é você na fila do pão francês? Não pense você isso. Não pense você que é só você que sente medo. Todos nós sentimos medo. Tem dia que você levanta e dá né? Ele chega perto, dá aquela catucada e é você que vai fazer o quê? Você que vai levantar e vai dizer, opa, peraí. Por favor, seu medo, retire-se, porque maior é o que está em mim do que você que está no mundo.
Então, maior é o que está em vós. Maior é o que está em vós. Então, levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça. Eu não estou dizendo para você que você não vai sentir medo. Sim, vai vir, vai bater, vai chegar à porta, mas você vai rechaçar. Não, pode sair. Pode sair que a vitória é minha, em nome de Jesus. Elias, Davi e Paulo sentiram temor, mas foram chamados a não permanecer nele. Né? Deus ordena, não temas, continue. Essa é a palavra para nós nessa manhã. Não temas, continue, avance, vá em frente, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Você já venceu, você não vai vencer, você já venceu, porque você é filho de Deus. Fortaleça-se na sua fé para avançar. Fortaleça-se na sua fé para você avançar. Né? No Salmo 55, nós vamos ver, versículo 4 ao versículo 7, nós vamos ver Davi com um coração angustiado. Davi, homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Ele estava com o coração angustiado, ele ficou preocupado. Diz assim o versículo 55, estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Aí a gente olha, né? Aquele homem ali passando por isso. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Então você vê só, aquele homem ali, inventor gigante, passou por uma série de coisas, foi perseguido, mas chegou um momento que ele teve lá o medo. Aí, versículo 4, estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Ele acordou de manhã, o coração dele estava disparado. Quantas vezes você já levantou, parece que o coração está batendo aqui. Dá aquele disparo, aí você corre lá, né, para a bolsa, abre lá, começa remédio 1, remédio 2, remédio 3, joga pro alto, já faz até assim, ó. Já espera o remédio. Não estou dizendo que você não deve, se você faz algum tratamento, pare esse remédio, não estou falando isso, mas confie no Senhor. Porque às vezes isso acontece que você não tem nada, você não faz tratamento psiquiátrico, você não vai a psicólogo, você não vai a lugar nenhum, mas você levanta um dia e o coração está disparado. Parece que o coração está na boca. A vontade que você tem é voltar para a cama, ficar deitado lá, ligar o ar-condicionado, o ventilador, tudo que puder gelar e ficar quietinho, enrolado ali. Não ouvir a voz de ninguém. Não pense você que você foi o único. Davi passou por isso. Está lá, ó. Estremece-me no peito do coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Eu fico imaginando o que ele estava vendo. Né? Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Quer dizer, eu vou voar daqui, eu vou embora. Né? Às vezes você pensa assim, eu vou pegar o carro, cheio de roupa, vou pegar a estrada e vou embora, vou sumir. Não adianta. Sem rumo, mas você vai arrumar o quê? Aí, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Aí no deserto você não vai ter nada. Você não vai ter água, você não vai ter comida, você não vai ter nada. Então, é tudo que passa na tua cabeça. É aquela pessoa que fala assim, eu tô cheio de problema e bebe, enche a cara, fica lá completamente alcoolizado e no dia seguinte, quando ele acorda, ele tem mais uma dívida, que ele bebeu e não pagou, vai ter que ir lá pagar. Problema dobrado. Então, não fuja. Creia em Deus. O Senhor é contigo. As portas do céu estão prontas para você, para te abençoar, para abrir sobre a sua vida. Né? A gente fica angustiado, né? Passamos
alguns anos atrás, passamos por um momento complicado, muitas das vezes levantar e, caramba, a gente almoça o que janta, o que almoça, mas nunca nos faltou nada. Com o momento certo, o Senhor mandava sempre a provisão. Ele acalentava o nosso coração. Passamos período da pandemia, do Covid, internou a pastora Ana, e a turma aqui fora passou, e nós viemos embora, graças a Deus, vencemos aquele período, e hoje estamos aqui, e o Senhor sempre nos guardou. Então nós precisamos entender isso, né? Davi, homem segundo o coração, passou por isso. Quer ver outro também? Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos Elias querendo desistir da vida. Elias já falando, opa, peraí, não é para mim não. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, diz assim, a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Elias tinha matado todos os profetas, né? E aí Acabe foi lá e contou para Jezabel. Aí ela, como era muito boazinha, fez o quê? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, e olha, tem hora que chegam os mensageirozinhos na nossa vida para nos desestruturar. Entendeu? Quando o outro não vem, o inimigo não vem, ele manda o secretário, vai lá, eu estou muito ocupado com esse daqui, vai lá perturbar aquele ali. E aí ele fez o quê? Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe, faça-me os deuses, com D minúsculo, como lhes aprover, se amanhã, a esta hora, não tiver eu a tua vida, como tirar a tua vida, como fizeste a cada um deles. Você vai ver se amanhã de manhã você não vai estar morto. Você vai ver como é que vai ser. Os deuses vão pegar e vão tirar a tua vida. E aí Elias já ficou meio temeroso. Aí no versículo 3, tremendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Falou, para mim o negócio já está esquisito, eu vou fugir, fica você por aí, porque eu vou embora. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então, aquele homem que tinha matado todos aqueles profetas lá de Jezabel, agora está com medo. Agora está dizendo assim, Senhor, muitas pessoas fazem isso. Chega na hora do desespero, não senta debaixo do zimbro. Ele ainda sentou ali, conversou com Deus, e Deus depois vem, fala com ele, traz alimento, traz água, manda o corpo servir. Agora você vai, se alimenta, que você tem uma caminhada boa para voltar. Vai enfrentar, você toma vergonha na sua cara, rapaz. Vamos embora, quem é você? Vamos lá, eu estou contigo. Então, o Senhor nessa manhã pode estar chamando alguém também. Você pode estar pronto para tentar até desistir da vida. Mas o Senhor está dizendo nessa manhã, desista não, eu sou contigo. Assim como ele foi com Elias, ele também é contigo. Então, nós precisamos entender isso. Deus tem coisas grandes e firmes para cada um de nós. Ele nos chama a viver uma vida de paz. O medo vem para tentar nos derrubar. Às vezes tem gente que, eu estou com medo do dia de amanhã, como é que vai ser, como vai acontecer, eu vou viver, como é que eu vou viver? Deus é contigo. Ele te trouxe até aqui, vai continuar contigo. Você acha que de uma hora para outra ele vai dizer, agora se vira? Não. Não é assim não. A palavra de Deus nos fala que o Senhor diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Então, ele está conosco todos os dias. E para amanhã, para nós nessa manhã, existe uma ordem expressa do Senhor. E eu quero que você ouça essa ordem expressa do Senhor para a tua vida. Êxodo capítulo 14,
versículo 13, versículo 14. Tá, eu pulei direto. Peraí, vamos a Atos 18. Precisamos aqui ver. Paulo, apóstolo Paulo, aquele homem que era o perseguidor da igreja, aquele homem que a todo instante queria matar os do caminho, agora teve um encontro com o Senhor, né? Uma caminhada, teve um encontro com o Senhor e agora é o grande apóstolo Paulo, mas ele também teve medo. Então, diz aí em Atos capítulo 18, versículo 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Então, ele ia se apresentar diante do rei, né? E o Senhor diz para ele: não temas. Às vezes você é chamado para estar diante de uma autoridade. Às vezes você é chamado para estar diante de uma pessoa que tem um cargo maior. E aí o Senhor te diz nessa manhã o quê? Não temas. Vai lá. Por que você está com medo? Enfrenta. Eu, não tem muito tempo, falei para uma pessoa assim: eu não sou um técnico em equipamento médico. Eu sou o técnico em equipamento médico. Você tem que olhar para você e você tem que ver quem você é. Se você é capaz, faça. Paulo tinha tudo. Paulo era romano, Paulo era judeu, Paulo estudou com Gamaliel. Então, ele tinha tudo para... Eu sou Paulo, mas ele foi obrigado, Deus intervir e falar com ele: olha, Paulo, não temas. De noite, num sonho, numa visão, não te cales, fala. Então, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Ninguém vai ousar fazer mal para você. Olha, eu vou botar teu nome na boca do sapo. Coitado do sapo. Vai morrer. Vai morrer. Entendeu? Coitado do sapo. Eu vou fazer lá um trabalho lá para você. Vai fazer o que você quiser. Maior é o que está em mim do que o que está contigo. Deus é fiel, ele não te abandonou e ele não vai te abandonar, né? E agora sim, para nós nessa manhã existe uma ordem expressa do Senhor. Êxodo capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor mandar você ficar quietinho, você fica. Saiba que o Senhor é contigo. Entendeu? Aqueles que se levantam contra você, esses aí você não vai ver mais. Estão tentando aí se apresentar para você, fazer gracinha. Não se preocupa não. Deus está cuidando de cada um. O Senhor está pelejando por você. O Senhor fala nessa manhã: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E para nós encerrarmos, a ordem é: não temais. Essa é uma ordem clara. O Senhor disse para Josué: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, não temas, não se espante, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo por onde quer que você for. Se passares pelas águas, ele vai estar lá. Se passar pelo fogo, ele vai estar lá. Né? E para encerrarmos, Isaías 41,
Versículo 43, eu botei 41 aqui. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Versículo 11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então não adianta você correr para outro lado, é só com o Senhor. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus a teu favor, quem impedirá? Nem principado, nem potestade, nem altura, nem morte, nada, nem ninguém vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Porque essa é a palavra do Senhor nessa manhã, para todos nós. Porque assim diz o Senhor. Não temas sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É Deus somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. Descanse no Senhor. E o teu Descanse no Senhor, porque tem coisas grandes e firmes na tua vida. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado por cada vida aqui presente, por cada vida online. Obrigado por cada vida alcançada por essa palavra. Que ela surta os efeitos, Pai, que por ti já foram determinados. Eu te louvo por tudo, Pai. Possamos ter um domingo de paz, uma semana abençoada. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida e no seio de tua família, não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graça e paz.